Olá! Queremos rezar e refletir nesse dia o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 15. E a gente percebe que os evangelhos nesse tempo de quaresma, eles não têm uma sequência de evangelista. Ontem nós estávamos com o Evangelho de Lucas, hoje com o Evangelho de Mateus. Mas ele tem uma sequência de ensinamentos. Ontem Jesus nos explicou a sua missão. Vai sofrer, vai morrer, vai ressuscitar. Quem quiser seguir, tome a sua cruz e siga. Hoje Jesus quer nos ensinar por que fazer o jejum, por que jejuar. Os discípulos de João Batista se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele: por que nós, os discípulos de João Batista e os fariseus, temos que jejuar, mas os teus discípulos não? E Jesus responde: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, e aí sim eles jejuarão. Embora o jejum seja uma prática muito comum em muitas religiões da época e algumas outras crenças que nós temos hoje em dia, e era obrigatório, como nós vemos aqui para os discípulos de João Batista, os fariseus, Jesus não impõe o jejum para os seus discípulos. E isso levanta várias questões, né? vários pontos de vista. Porque enquanto o noivo está com os convidados, não há motivo para ficar triste, não há motivo para jejuar. Jesus é o noivo. E os discípulos de Jesus são os convidados do noivo, né? São aqueles que caminham com ele, que se alegram com ele diariamente. No entanto, o Evangelho diz que virá tempos, e nós estamos nesse tempo agora, nós estamos nesses dias, em que o noivo será retirado. Isso tudo já era uma alusão, um pré-anúncio da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, e para nós hoje, né, a ascensão que o Senhor sobe aos céus. O noivo foi tirado fisicamente do meio de nós. Por isso nós jejuamos. Nós jejuamos, e esse tempo de quaresma ele é muito próprio para isso, nós jejuamos na expectativa, na espera da volta desse Senhor. Nós jejuamos para que quando o noivo voltar, estejamos prontos de coração, de corpo, de alma, pronto para receber esse noivo e nos alegrar novamente. O dia que o Senhor voltar, o dia do nosso encontro com este noivo, aí sim nós poderemos parar de jejuar, parar de fazer essas penitências, pois estaremos na presença do próprio noivo, na presença de Deus. Enquanto isso, nós esperamos, nós jejuamos, esperando a volta de Jesus. E usamos o jejum como um autocontrole do nosso próprio corpo, dos nossos instintos carnais. Aqueles que conseguem ter o autocontrole de si evitam agir de maneira agressiva, evitam usar discórdias. E nos privar de comer, de beber, enfim, de fazer outras coisas, jejuar, nos traz benefícios em prol de outros, em prol daqueles que são necessitados e que precisam. E tudo isso vai se refletir também no que nos ensina a campanha da fraternidade deste ano. Por isso o jejum vai muito além da mortificação do corpo, mas ela nos conecta com Deus, nos conecta numa comunhão espiritual, mas também nos conecta uma comunhão de justiça conosco e com os irmãos. Que nós possamos, assim, escolher bem qual o nosso jejum, qual o nosso propósito para essa quaresma de oração, e que tudo isso se reflita numa boa caridade, numa boa disposição de servir ao próximo. Que o Senhor nos oriente neste tempo de quaresma. Nasci pro céu.